Para quem não sabe do que se trata essa live, nós vamos fazer um bife perfeito. Então fica aqui comigo. Olha só, então hoje vocês vão aprender a fazer um bife perfeito. Para isso, obviamente, a gente precisa fazer uma introdução, né? Porque não é só chegar preparando, né? Normalmente, se a gente compra, né, uma carne já direto lá no açougue e tal, vou até tirar minha, agora, trabalhar, né, mexer com a carne, então eu vou tirar minha aliança, que a minha esposa está aqui, então não tem problema, ó, guarda aí pra mim. Tô de olho. Tá de olho, né? A gente tem que se atentar a algumas questões aí, né? Já na hora de comprar carne, né, questão de qualidade e tudo mais, mas tem muitas dicas que vocês podem fazer com até uma carne convencional, né? Que são dicas que podem fazer com que vocês tenham, né, um bife suculento, macio e saboroso. Não precisa uma carne extremamente nobre, né? Alguma coisa de outro mundo. Vocês conseguem fazer com uma carne, né, convencional, com uma carne lá do açougue, né? Então é claro que tem algumas dicas na hora de comprar, né, que são fundamentais, eu considero, né? Uma delas é o tal do marmoreio, que eu não sei se vocês já ouviram, já me viram falando por aqui. Marmoreio é essa quantidade de gordura entremeada na carne, tá? Depois eu vou abrir aqui, eu vou passar direitinho para vocês. Mas essa quantidade de gordura entremeada na carne. Mesmo sendo uma carne de um gado Nelore, que é esse o caso aqui, tá? Esse caso aqui esse daqui é um entrecô, tá? Que ele é de gado Nelore, não é Angus, não é nada, só que eu escolhi muito bem, porque eu peguei um gado mais marmorizado. E por isso não estava mais caro, não, tá? Estava num preço, né, normal, lá os seus 42 reais. Claro, pesquisando, né, achando um precinho bom e procurando a carne depois. Mas vamos lá, hoje o negócio não é de como comprar necessariamente, né? De onde encontrar preço bom. A gente vai falar de como preparar. A gente precisa de algumas coisas antes, né? Para ficar, para a gente conseguir um resultado final maravilhoso. E uma delas que vocês têm que parar é de já pedir bife pronto, sem pedir espessura no açougue, né? Então é o seguinte, pedir bife, né? Um dedo praticamente, vou ser muito sincero com vocês, um dedo praticamente nem existe, tá? Porque um dedo é muito fino. Eu quero que vocês entendam o seguinte, quando a carne é muito fina, tá? Um dedo, você precisa de um fogão muito potente para deixar essa carne dourada por fora e suculenta no ponto por dentro. Se você não tem um fogão muito forte, né, um fogão bom aí, e não quer, né, e também não tem uma panela mais grossa, eu te aconselho a comprar uma carne mais grossa. Como, né, eu sei que a maioria de vocês está fazendo em casa e não é para fazer num restaurante, não tem um fogão, né, muito power em casa aí, a gente vai fazer com o que tem, né? Então, claro que eu vou aqui, eu tenho um fogão industrial, mas eu vou simular como se estivesse fazendo, né, no fogão de casa, tá? Então, é mais ou menos o seguinte, né? Cortem, primeiro peçam para cortar a carne sempre mais grossa, tá? Um dedo tira do cardápio, tá? Tira do cardápio. Um dedo é legal quando você tem uma chapa de ferro que você consegue fazer fora de casa, né? Que levanta uma fumaceira para ficar aquela carne bem dourada. Agora, quando você quer fazer dentro de casa, eu aconselho sempre mais grossa, né? Não que a mais grossa não dê para fazer fora, dá sim, maravilhosa, e vocês vão entender aqui o porquê, tá?
Hoje eu vou fazer, né, um entrecô, um contrafilé. Vocês podem fazer nesse método que eu vou passar. Vocês podem fazer um colchão mole, vocês podem fazer um colchão de fora, vocês podem fazer um acém, né, um short rib. Vocês podem fazer nessa técnica aqui vários cortes, tá? Então, primeiramente, né, eu tenho aqui um corte, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já para explicar para vocês o que é, né, o marmoreio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha ali. Estão vendo aquela gordurinha? Aqui, ó. Aquela gordurinha entremeada na carne? Esse ali é o marmoreio, tá? E olha a grossura, tá? Eu tenho aqui a carne de quase 2 dedos, tá? Quase 2 dedos. Precisa ser 2 dedos? Com o tempo que eu vou passar para vocês aqui, precisa. Mas se vocês forem fazer, quiserem testar com outro tempo, vocês podem testar também tranquilamente, tá? Vamos lá. Seguinte. Primeira coisa, primeiro passo, cortar a carne mais grossa, deixar a carne mais grossa. Não adianta você querer ficar cortando bife fino, já falei para vocês. Frigideira mais grossa, frigideira de fundo grosso. Pode ser de ferro, pode ser de inox, pode ser uma frigideira aí antiaderente que você tenha, mas o ideal é que seja uma panela mais grossa, tá? O ideal é que não seja uma panela muito fina, tá? Porque o que acontece quando você tem uma panela fina? Ela não segura a temperatura, tá? A panela fina, ela não segura a temperatura. Quando você coloca a carne, ela já na hora baixa a temperatura e ela não segura, né? Ela não consegue segurar a temperatura para dourar o suficiente e manter, né, o líquido dentro da carne, o suco. Aí começa aquela carne, começa a cozinhar, a soltar o líquido. E o ideal é que vocês sempre usem uma panela mais grossa, uma panela de fundo grosso, tá? Eu vou usar aqui, né, uma panela, até porque eu gosto mesmo, eu vou usar aqui uma panela de ferro, tá? Panela de ferro mesmo, mas vocês podem usar a panela aí que vocês tiverem, inclusive não precisa nem ser frigideira, pode ser uma panela mesmo, tá? A tampa ela não existe aqui nesse momento, tá? A tampa não deve ser usada, tá? A única coisa que vocês poderiam usar é essa redezinha aqui em cima, né? Que ela segura a gordura quando respinga. Então ela fica aqui. Uma redezinha dessa vocês podem usar porque ela não vai abafar. Agora, se você tampar a sua panela, você faz com o líquido, tá? Tampando a panela, ela tá fritando, né? Tem a gordura ali, ela tá expulsando o líquido. Quando ela expulsa o líquido da carne, ela manda para fora. Quando a panela tá tampada, ela vai lá em cima e volta. Fica lá em cima da panela, né? E parte respinga e parte nem, né? E parte só volta. E daí, quando eu faço isso, a minha frigideira baixa a temperatura, porque ela não consegue manter a temperatura ideal para fritar uma carne, para manter uma carne suculenta. E aí, baixando a temperatura da frigideira, da panela, tá? Ela começa a não conseguir mais segurar o líquido dentro da carne e começa a cozinhar, a aguar, né, como o povo fala, a soltar água e tudo mais. Aquela água, né, que vocês falam é o suco da carne, que é para estar dentro da carne, tá ok? É para ficar dentro da carne esse suco, não é para sair. Então acho que vocês já entenderam a questão de não tampar a carne. Então tampa da frigideira não vai existir, né? Ali nesse momento não vamos tampar a frigideira,
E aí o seguinte, chefe, vamos salgar a carne antes ou depois, né? Tem muita coisa assim, isso é muito indiferente essa questão, tá? Tem gente que prefere antes, tem gente que prefere depois. Não há, de fato, um consenso entre o que é melhor, o que fica mais com mais líquido, né? Mais suculento a carne. Então a gente faz o seguinte, a gente pega e faz do jeito que você quer, tá? Para carne na brasa, eu gosto de finalizar, né, o sal depois, com sal de parrilha, e antes, e para fazer uma carne na frigideira, eu gosto de salgar antes. Então vamos lá. Primeira coisa, um pedaço desse de carne aqui, né, nós vamos pegar um papelzinho toalha e nós vamos secar o excesso de líquido dele, tá? Secando aqui o excesso de líquido, vamos começar com sal. Sal, pimenta, dá uma acomodada no sal e na pimenta, mais um pouquinho do outro lado. Eu tenho certeza que a técnica, né, por mais que eu esteja usando uma técnica para uma carne, né, maior, essa técnica ela pode ser usada para outros tipos de carne tranquilamente. Para bifes até um pouco mais finos, você pode usar, tá? Você pode usar sim. Eu já falei para vocês, mas eu tenho aqui uma carne com 3 centímetros de altura, tá? 2 dedos, 3 centímetros de altura. Essa carne aqui. Entendam também o processo, né? O processo, entendam o porquê de fazer as coisas, tá? Então por isso que eu expliquei para vocês o porquê de não tampar a panela. Então antes de tampar a panela vocês já vão pensar 2 vezes, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, panela no fogo. Eu estou usando aqui agora a boca maior, né? No caso, no fogão aí de vocês, tá? Vocês teriam que baixar os comentários aí para conseguir enxergar. Eu estou usando aqui uma boca maior. Depois eu vou diminuir o fogo, tá? Não se iludam, porque o fogo baixo do fogão de vocês ele quase nem muda, tá? Então eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo, tá? Panela aqui esquentando ainda. Pessoal, seguinte, muitos de vocês, panela lenta, é vocês que são muito afobados. A panela tá aqui, ó, ela nem começou a sair fumaça ainda, ó. Tá vendo? Vamos lá, outra coisa que eu quero falar com vocês. Vocês querem pegar e colocar muito óleo, muito óleo. Calma, também não tem essa necessidade, tá? Para cozinhar é só um tiquinho, tá? Eu vou usar aqui uma manteiga clarificada, né, para ela não queimar. Mas vocês podem usar manteiga normal, ou azeite, ou banha. Se liga só no processo aqui. Eu vou colocar só aonde eu vou colocar a carne, tá ok? Só um pouquinho no meio e pronto. E eu vou colocar a carne aqui já. Ó, coloca aí, cronômetro, 2 minutos, no fogo alto, como tava lá, tá? Ok? Ó, coloquei um pinguinho de gordura e coloquei a carne lá. Por que eu não devo colocar um monte de gordura na frigideira? Porque senão fica queimando aquela gordura ao redor e fica levantando muita fumaça. Não que não levante um pouco, levanta sim, é normal, né? Mas aí, aqui eu posso evitar parte disso, tá ok? Pessoal, então, seguinte, coloca só um pouquinho de gordura para não ficar aquela gordura queimando, tá ok? Então sempre toma esse cuidado. Nós vamos primeiro deixar 2 minutos aqui, virou 2 minutos, e aí o resto vocês esperam aí para ver daqui a pouco. Eu estava preparando uma outra coisa ali.
um alho, um alho com azeite, tá uma delícia. 2 minutos, virou. Se a carne for bem magra, pode colocar mais um tiquinho de gordura, tá bom? Se ela for mais gorda, como no caso a minha carne, você pode só deixar assim, tá? Virei a carne, ó. Deixa lá mais 2 minutinhos. E vocês estão vendo que eu não fico aqui, ó, mexe, 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 mexe. Não. Ó, mais 2 minutos. Vamos lá. Eu vou só puxar para trás. Mas você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, virar de novo e colocar no fogo mais baixo, tá? Colocar no fogo mais baixo. No fogão de vocês deixam lá na boca maior, pega e coloca na boca menor ou diminui bem ele. Diminuir bem não é só voltar ali, volta, né? Volta bem quase desligando ele vai diminuir a chama, tá? Então você faz isso que você vai ver. Deixa ele bem baixinho, tá? Deixa ele bem baixinho, mais 1 minuto, tá? Presta atenção, anota aí, hein? Anota aí. Anota aí. Porque agora, olha só, quero que vocês entendam o seguinte, tá? Virou, mais 1 minuto virou. O que eu tô querendo fazer aqui? Eu primeiro selei a carne, né? Deixei a carne dourada para ela ficar com aquela crostinha, aquele sabor, a reação de Maillard, que é o escurecimento de proteína. Agora, o que eu estou fazendo? Eu quero cozinhar lentamente até o centro, para que ela fique no ponto, para que ela aqueça, né, até o centro. E para isso, eu tenho que virar a cada 1 minuto, para ela não esquentar demais um lado e cozinhar um lado mais do que o outro. Então, a cada minuto eu vou virando, eu vou viro, 1 minuto eu viro, tá? Eu vou fazendo isso até dar, tá? Deixa eu já falar para vocês, peraí. Eu vou fazendo isso até dar 10 minutos, tá? Ó, 2 minutos, sela, vira, 2 minutos, sela e fogo alto, tá? Fogo alto, 2 minutos, vira, 2 minutos. Fogo baixo, vira 1 minuto, 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 vira 1 minuto. Aí você consegue 10 minutos. Ah, vou ter que ficar controlando o tempo? Se você tivesse um termômetro para colocar na carne, não, né? Mas só tem essa forma aí, da forma exata como eu estou falando, ou com um termômetro chegando na temperatura ideal. Virou, mais 1 minuto, virou a carne. Fabiana, mas olha só, a Fabiana falou 5 minutos de cada lado para cozinhar. Não é bem assim. Eu vou precisar de 10 minutos. Teoricamente, sim, são 5 de cada lado. Mas eu não posso deixar 5 e virar e deixar mais 5, tá ok? Se eu fizer isso, eu vou ter uma carne muito cozida nas extremidades e muito crua no centro. Fazendo esse processo que eu estou fazendo, eu começo a distribuir melhor o calor nela e ela fica mais rosada até o centro e ela não fica aquela carne acinzentada nas extremidades, tá ok? Ela fica sempre, daí vai ficar uma carne mais tostada só nas extremidades e rosada no interior, tá? Virou? Sim. Ó, a Kátia perguntou se sempre um bife de cada vez. Não. Aqui, nesse processo, você poderia até fazer uns 3, sem ficar encostando um no outro, tá? Pelo tamanho.
sem ficar encostando um no outro. Então você conseguiria fazer uns 3 sem encostar, mas daí você aumenta um pouco o fogo, porque se você deixar o fogo muito baixo, você não vai conseguir como é que é? Senão você não vai conseguir manter a temperatura, tá? Alta, porque é muita carne. Aí você vira todas junto, daí você vai diminuir a temperatura, tá? Agora, pessoal, seguinte, já deu tempo, eu vou só dar um acabamento na carne, tá? Que olha só, aqui, dá uma olhada, ela tem, aqui ó, nas laterais não tem um acabamento, eu vou dar esse acabamento nela, ó. Então eu pego aqui, e aqui ó, esfrego ela para dar aquela tingida na carne, tá? O pessoal não usa garfo pra virar. Oi? O pessoal tá pedindo, tá falando. Não, Ah, boa. Bem lembrado. Pessoal, eu vou te dar uma utilização. Sabe aqueles garfos de carne? Aqueles garfos que vocês... Vou dar algumas utilidades para vocês, tá? Vocês podem caçar com eles. Vocês podem... deixa eu pensar aqui. Se você não caça, joga fora, porque ele não tem utilidade. Aqueles garfos de carne. Não se vira a carne com garfo. Porque o que eu estou fazendo aqui, se eu ficar furando a carne, eu fico criando espaço, né? Eu fico furando a minha carne e eu deixo o líquido vazar, o líquido ir embora, tá? E aqui o seguinte agora, tá, pessoal? Eu peguei essa carne e eu coloquei ela para descansar. Eu vou deixar ela descansar aqui um pouco, tá? Para ela distribuir o líquido. E outra coisa também que acontece que é o seguinte. As extremidades da carne, aqui, as extremidades da carne, as partes, né? Elas estão mais quentes, né? Então... Agora eu quero deixar ela se igualar ali dentro, a temperatura ficar, tipo, o miolo ficar mais quente e a extremidade mais fria. O líquido tá todo lá no centro, o líquido da carne, porque daí o líquido fica sob pressão e o líquido vai todo pro centro da carne. Se eu cortar a carne agora, o líquido vai todo embora. Tá? Então eu espero, dou um tempinho para poder cortar. Esse tempinho, ele pode variar ali, mas é uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, tá? Para um pedaço de carne desse tamanho, tá ok? E perguntou se faz um jantar para 6 pessoas, como é que você faz para dar? Jantar para 6 pessoas, muito bom, muito bom, muito boa pergunta. O que a gente vai fazer? Jantar para 6 pessoas, nós vamos só fazer os 2 minutos iniciais. Selou? 2 minutos, virou 2 minutos. Reserva, põe na forma. Vamos lá. Servir o povo. Forno, 200 graus. Se tiver dourador, liga o dourador do forno. 200 graus. Coloca lá uma carne desse tamanho, como eu passei para vocês. Se você não viu, volta a live depois. Uns 8 minutinhos você consegue um ponto perfeito nela, tá? No forno, finaliza no forno, tá? Aí você faz tudo, entrega tudo junto. Você não precisa ficar fazendo um pouco por vez, tá ok? É um pouquinho diferente, né? Algumas coisas, mas o processo, para falar a verdade, ele é bem esse. Você primeiro sela a carne, né? Ou também você pode selar depois, mas a ideia é semelhante, você pode fazer da mesma forma, selar e só cozinhar lentamente mais em cima, né? Sem ali o fogo muito forte, tá? Isso na churrasqueira, gente. Na churrasqueira, tô falando, né? Calma aí. Calma aí.
se vocês também, tá? Por acaso tem air fryer, eu tenho até uma receita no como é que é? Nos destaques de uma carne na air fryer. Eu vou até colocar aqui um alhinho aqui que eu tava fazendo, que era da receita que eu tava preparando aqui para a escola, que eu tava anotando a receita do pessoal da escola aqui. E aí vocês vão ver o pontinho se agrada a vocês ou não, né? Opa, calma aí. Pera aí que senão vai virar a carne aqui, pera aí, dá licença aqui. Ó, opa. Ó, olha só a quantidade aqui, ó, quase nada de líquido saindo da carne. Por quê? Porque a carne, ela tá suculenta, ela não tá escorrendo o líquido todo, tá ok? Ó, ó aqui, como é que fica o ponto regular, né? O ponto rosado nela por dentro e ela fica com as extremidades, não fica aquela carne totalmente acinzentada, né? E com miolo cru. Ela fica toda ao ponto, né? E gordura cozida. E a gordura dela também está cozida, ó. Ó só. Isso aqui, gente, para quem talvez está pensando assim, meu Deus do céu, tá crua. Não, isso aqui não é carne crua, tá? Isso aqui é carne ao ponto, tá? Ao ponto. Por mais que vocês, não é. Não, isso aqui é o ponto. Isso aqui não é carne crua, não é carne. Não, é carne ao ponto, tá? Se você, por acaso, tá? Eu gostaria dessa carne, só que mal passada. Deixa 8 minutos. 2, vira 1. Deu, tira. Quero bem passada. Não fala mais comigo. Não, brincadeira. Quer bem passada? Por sua conta e risco. Aí deixa lá mais 2 minutos, mais 1 minutinho de cada lado. Não vai ficar bem passada, mas ela vai ficar um ponto mais, tá? Bem passada, eu acho que não tem necessidade, tá? Você deixar ela bem passada. E contra filé, entrecô, eu indico, né, esse preparo, mas com essa carne ali que eu falei pra vocês, né? Por causa da textura dela, da suculência, do grau de marmoreio que dá pra ter. Porém, dá pra fazer com outras carnes, tá? E aí, pessoal, tem gente que, o seguinte, como que eu faria, olha a mãozinha aqui, ó. Como que eu faria, sabe aquele processo que eles fazem com a manteiga, né? Que vão regando a manteiga na carne, faz os 2 minutos, sela a carne, 2 minutos, vira a carne e aí você vem com um pedação de manteiga, os temperinhos e vem colocando, tá? Lá em cima a carne, tá? Comer um alhinho. Amor, come um alho aí. A gente só come alho o dia que come os dois juntos, né? Senão não dá, né? Aí não vale a pena. Fica a dica aí pra vocês, casal. Aí, ó. Quando um chegar e enfiar um alho na tua boca do nada, é porque ele já comeu. É verdade. Quando a gente vai lá e o outro já coloca o alho pro outro. É isso aí. Pessoal, não precisa panela milagrosa, não precisa. Eu tô usando uma panela de ferro, mas eu faço isso com uma panela uma panela antiaderente de Teflon, desde que seja um pouquinho mais grossa,
tá? Eu faço isso com uma panela de inox também, dá para fazer de inox. Inox o povo tem muito, né, preconceito e não sei o que. Mas a panela de inox é muito boa, dá para fazer sim, tá? Fica maravilhoso também, tá? Que pena que não dá para provar pelo celular, mas Wanda, você pode fazer isso aqui agora. Agora você já sabe fazer uma carne nesse ponto. Não tem mistério. Fogo alto, 2 minutos, vira 2 minutos. Baixa o fogo, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Tira, descansa a carne, não você. Você ainda não está cansado nesse momento. E descansou a carne, agora pode cortar a carne, tá? Vocês viram o pontinho dela, maravilhoso. Só para vocês não pensarem, olha só, ela quase, ó, tá aqui, ó, quase não tem o líquido lá embaixo, tá? Quase não ficou o líquido, ó. Porque eu descansei a carne. Descansa a carne para ela dar aquela relaxada, para ela ficar com o suco dentro dela, tá? Então, pessoal, ouviram, né, que eu pedi para vocês, depois coloquem para mim lá nos comentários. E muito, muito, muito obrigado pela presença de todos vocês. Dá tchau para eles, amor. Beijo, gente!